Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Um bom dia, pois quero compartilhar aqui um trecho bíblico da palavra de Deus que nos adverte, nos orienta para que nós possamos estar sempre alerta, para que a gente possa estar consciente daquilo que estamos fazendo e com quem a gente está lidando. Parece até às vezes que a gente esquece com quem estamos lidando, né? Então, eu quero ler dois versículos aqui, ou mais de dois, para a nossa meditação nesse dia de sábado, nessa manhã. Pois estou aqui em casa, cheio da paz do Senhor, cheio da graça, e me veio na minha mente a vontade, o desejo de gravar, né, esse vídeo com muita humildade, também com muita verdade, com muita sinceridade, pois sabemos que todos nós precisamos da palavra do Senhor. Eu não quero me referir só às pessoas que vão me escutar, mas também a mim. Eu preciso ser orientado por Deus todo dia. Eu preciso estar sempre voltado para a aprendizagem da palavra do Senhor. Ninguém sabe tudo. E todo dia a gente podendo recapitular as orientações da palavra de Deus é bom. Eu vou ler aqui em 1 Pedro, o apóstolo São Pedro, uma das suas cartas, que é a primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e o versículo 6, 7 e 8. O versículo 6 do capítulo 5 de 1 Pedro diz essa expressão: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário ou inimigo, anda em vosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus queridos irmãos, no versículo 6 fala de humilhação. A humilhação é algo que ninguém quer passar por ela. Todas as pessoas, elas têm uma natureza, incluindo a minha. Todo ser humano tem uma natureza pecaminosa, exaltada e sempre quer estar certa. Não abre mão para outro conselho, para uma orientação. A maioria das vezes, nós sentimos dificuldade de reconhecer que precisamos sermos humildes. Então, a humildade está ligada à humilhação. Eu não posso ser humilde sem reconhecer que preciso me humilhar. Então, a humilhação, a humildade, ela vem no querer. Dentro de mim está uma natureza exaltada, pecaminosa, perversa, que Paulo chama do velho homem. A nova natureza, a velha natureza, a natureza carnal que está dentro de nós. A Bíblia diz que a carne, a nossa natureza,
carnal e pecaminosa não está sujeita à lei de Deus. E o apóstolo São Paulo diz que não pode estar. Então, nesse contexto, nessa carta de Paulo, ele diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, vamos refletir agora no poder que a carne, a nossa natureza pecaminosa tem de nos induzir. Ela nos induz, ela nos leva a fazermos coisa que traz consequências graves para nós e nós podemos, com essa prática carnal e pecaminosa, entristecer o Espírito Santo. No livro de Efésios, a palavra de Deus diz: não entristeceis ou não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro como o cristão deve pensar, se comportar e agir. Ele diz: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O que profere o nome de Cristo? Aquele que fala de Cristo, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que professa a fé em Cristo. Aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus, disse o apóstolo São Paulo. O Senhor conhece os que são seus, tendo este selo: qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o selo que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Timóteo, numa das cartas a Timóteo, Paulo quer se referir que não tem como a gente ser uma pessoa de Deus, um cristão, seguidor de Cristo, e estar conectado ao pecado. O selo, a marca, é a libertação da vida pecaminosa. É não deixarmos sermos induzidos pela natureza carnal e pecaminosa. Temos que lutar contra ela, lutar contra o pecado, não defender o pecado. Somente o pecado é quem nos separa de Deus. Então, lá em Efésios, Paulo diz: não entristeçai o Espírito Santo, ou entristecer o Espírito Santo, no qual estás selado para o dia da redenção. O verdadeiro cristão salvo, ele entende bem claro que Deus é três pessoas distintas em um só Deus. Quando falamos a palavra Deus com D maiúsculo, com S no plural, a gente está se referindo às três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu pronunciar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu estou me expressando de uma forma como se existissem três deuses. Mas se eu disser Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou me referindo a três pessoas em um só Deus. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Se é uma pessoa, ele se entristece. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Quando a gente não pode orar, ele intercede por nós com gemido inexprimível.
Então, uma força ativa, o vento, como alguém diz que o Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal. Ele sofre, ele intercede por nós. Lá em Romanos 8,14 diz que ele é o guia, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Esses são os filhos de Deus. No versículo 16 diz que o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, em Efésios diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. E como é que eu vou entristecer o Espírito Santo? Me conectando ao pecado, defendendo o pecado, tentando me blindar, fazer uma blindagem na minha vida, defendendo os meus erros, meus atos pecaminosos. Isso é gravíssimo. Quem faz isso vai ficando cada vez mais distante de Deus, porque conhece a verdade. E se eu conheço a verdade, eu não sou leigo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas não considera o culpado por inocente. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Separado de Deus uma vez por causa do pecado, Jesus Cristo foi enviado para morrer por nós. Ele nos sente, sendo nós culpados, para nos livrar da condenação eterna, levando eles diante do Pai todos os nossos pecados, para que a gente pudesse ser livre para um dia gozar a glória eterna. A vida eterna, ela não começa lá na glória. A vida eterna, ela já começa aqui. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Jesus disse no capítulo 5 e 24 do Evangelho de João: quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem. Ele não disse vai ter, ele disse tem a vida eterna. E ele garante mais, não vai enfrentar a condenação. A condenação é para quem permanece fora do plano traçado por Deus. Salvação é um projeto de Deus para a humanidade, sem merecermos. É graça, favor e merecido. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecador. Isso é amor incondicional. Isso é graça, favor e merecido. Nem você, nem eu fez alguma coisa para que Cristo te amar e dar a vida por você. Ele nos amou primeiro. Se dependesse de nós, com essa natureza perversa que a gente tem, a gente não provocava o amor de Deus para ser salvo. E assim é a vida cristã. Devemos estar atentos porque nós temos o conhecimento. A Bíblia é muito clara, é a carta de Deus para nós. A Bíblia de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus que revela nosso passado, nosso presente e nosso futuro. A Bíblia, quem revela Deus para nós é a Bíblia. Deus deixou ela para isso. A Bíblia revela uma parte do céu por dentro, revela por fora, revela tudo que Deus fez e quem é Deus, o autor de toda a criação e o próprio autor da Bíblia. Cabe eu acreditar. Eu preciso só acreditar no que a Bíblia diz. Sem a Bíblia não há salvação. Jesus morreu inocente para nos salvar. Mas sem a Bíblia eu não posso ser salvo. No capítulo 5 e 39 do Evangelho de São João, Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vocês ou vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia diz quem é Jesus, o que ele fez, o que você deve fazer e como você deve se comportar durante a sua vida para ter ou tomar posse ou conservar a vida eterna em você. A Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão ou aborrece seu irmão é assassino. Lá em 1 João está dizendo.
E nenhum assassino, nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Se o apóstolo diz que o assassino espiritual não tem permanente nele a vida eterna, isso quer dizer que a gente tem que preservar a salvação que nós já temos ela. Nós já tomamos posse. Jesus não vem buscar ninguém para ser salvo. Jesus vem buscar os salvos no arrebatamento da igreja. A salvação, ela abrange vários sentidos. Quando aceitamos Cristo como Salvador, aceitamos a vontade de Deus, o plano de Deus traçado pela humanidade, em relação à humanidade. O plano de Deus, a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Aconteceu um plano antes de tudo. Assim como Deus diz, façamos o homem, Deus resolveu também criar um plano para salvar o homem. Na presciência de Deus, Jesus morreu. Na presciência de Deus, tudo já está no lugar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tudo para Deus, o que foi, o que passou, Deus já sabe. O que está acontecendo, Ele já sabe. E o que vai acontecer, Deus também já sabe. Para nós é segredo, para Deus não. Deus é a fonte do conhecimento. Então tenhamos cuidado. Às vezes nós temos a oportunidade de estar na igreja, de cultuar. Ah, mas o culto hoje é oração. Sim, a gente precisa estar junto, congregando, no templo, provando a nós mesmos que estamos agregados. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Além de a gente ser membro do corpo, somos membros uns dos outros. Se eu procuro meio para não estar nos cultos durante a semana, aproveitando aquele tempo que Deus me deu. Eu trabalhei o dia, eu tenho o dia todo para trabalhar. E quando chega a noite eu me acho cansado. Muitas vezes vou para redes sociais ou para a TV. E quase toda a humanidade, a maioria das pessoas não dorme de 10 horas. Eu coloco na minha mente que estou cansado, não devo ir à igreja. Então eu passei mais um dia sem aproveitar a oportunidade de estar no templo congregando com os irmãos. No livro de Atos, a igreja primitiva, nos primeiros capítulos, no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os irmãos perseveravam é permanecer fazendo a mesma coisa, todo mundo junto, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos, no ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. Eles tinham tudo em comum, estavam todos juntos. A Bíblia diz bem clara lá em Atos que eles estavam todos juntos. Eles faziam questão de estar juntos, porque tinham comunhão, sentia saudade, sentia falta do culto, preservando uma oportunidade que Deus deu a eles. Quando eles se arrependeram, eles passaram a ter uma comunhão que não tinha antes, um carinho um pelo outro, um respeito pelos apóstolos, pelos ministros, respeitavam. A Bíblia diz que em toda a alma havia temor. E Deus se alegrava tanto que diz que Deus acrescentava à igreja todo dia aqueles que havia de salvar, de se salvar. Que diferença tem? Deus não mudou, irmãos. A salvação é uma só. Ela não muda, muda o tempo, muda o mundo pecaminoso. A informação vai aumentando, a tecnologia, a ciência, o saber. Hoje a gente tá vendo que o mundo está envolvido mais com aquilo que é falso do que com aquilo que é verdadeiro. Isso é prejudicial. Temos famílias, temos nossa vida, às vezes como ministro, como os obreiros responsáveis para transmitir para a igreja uma vida santa, uma palavra ungida por Deus, firme, transmitir para a igreja.
às vezes em casa, transmitir para a nossa família, mesmo aqueles que não querem a salvação, está dentro da nossa casa, mas a gente tem que ser luz. Tem que ter uma palavra, tem que ter firmeza naquilo que estamos sendo, mesmo que a gente venha a partir antes que eles vão, mas que fique um legado. Meu pai era crente, minha mãe era crente, aquela irmã era crente, ela pregou para mim, meu pai pregou para mim, a vida dele era um exemplo, é um legado. Então, crente, nós somos cristãos, devemos congregar, ter o interesse de estar na casa do Senhor. Nossa família depende de nós. Às vezes nós como os obreiros, às vezes nós como servo de Deus, até mesmo que não seja um obreiro, mas uma mulher crente, tem os seus filhos, tem o seu esposo, tem sua família, tem os seus vizinhos, tem a igreja. Assim o obreiro, o pastor, carrega um peso de responsabilidade. Não é só estar na igreja de vez em quando eu quiser estar. Eu vou pensar se sobra tempo, se eu deixo de estar cansado para poder estar na igreja. Não, romper a barreira do cansaço, as barreiras no pensamento negativo. Não, hoje eu não vou porque fulano, porque hoje eu tô o culto, eu vou deixar para amanhã. Não, mas lá para outro dia eu vou. Isso é prejudicial. Você já pensou, se você disser, eu vou deixar para comer amanhã, e amanhã você diz, eu vou deixar para comer depois, termina morrendo. A palavra de Deus, ela é o alimento, Jesus é o pão da vida, que sacia a nossa alma. Devemos estar na igreja. Temos um inimigo, de acordo com a leitura, feroz, e às vezes a gente desconhece, a gente faz vista grossa para o inimigo que temos. A Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vive em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esteja alerta. A palavra sede sóbrios quer dizer, seja alerta, o alerto, despertado e vigie. Ninguém é vigilante se não tiver alerta, se não tiver desperto. Ninguém vigia com os olhos fechados, ou dormindo, ou desapercebido. Sede sóbrio, seja alerta e vigie, porque você tem um adversário, é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo. Entre Deus e Satã não há acordo, são dois inimigos. Deus não vai fazer acordo ou se reconciliar com Satã. Nem Satã vai se reconciliar com ele. O alvo satânico é levar toda a humanidade para o inferno com ele. Todo mundo sabe disso, quem tem o conhecimento. E o que é a vida cristã? A vida cristã é a libertação do pecado que agrada a Satanás, para que a gente possa não ser condenado juntamente com ele, que já está condenado, e vá para o inferno com ele. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele já está condenado, já está sentenciado, julgado ao inferno. Não tem como ele retroceder. Deus já traçou o roteiro, o mapa, o caminho para ele. A Bíblia diz em 20:10 de Apocalipse que o diabo que os enganava, que nos enganava, foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo, irmãos, é o castigo eterno. Romano 6:23. Porque o salário do pecado, a retribuição do pecado é a morte. Isso se chama morte eterna, separação de Deus para sempre. Aqui o homem, mesmo estando separado de Deus, Deus nos deu uma oportunidade de se reconciliar com ele através do Salvador Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é a ponte que leva o homem a Deus. O homem tem direito de escolher o céu ou o inferno.
Então temos um inimigo feroz que luta 24 horas. A Bíblia diz, sede alerta e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele vive, ele não vai estar, ele já está, vive constante em nosso derredor. Não ao redor, porque ao nosso redor está o anjo. Para sermos cristãos, para permanecer crente, de posse da vida eterna, meus queridos, nós temos anjo ao nosso redor. No livro de Salmo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa aí está, constante, acampa ao nosso redor. Ou acampa ao redor dos que o temem a Deus e o livra. Ele vê o invisível, a gente não vê. O anjo vê o nosso lado invisível. Satã está do nosso lado invisível. Ele usa as coisas para se revelar ao mundo visível. Ele pode usar até uma pessoa, um animal, ou qualquer outro tipo de coisa para se revelar. Ele é invisível. O anjo também é invisível. Mas Deus pode delegar ao anjo uma autoridade dele se manifestar, dele aparecer. Tanto quanto o inimigo, ele procura a matéria para se revelar ao mundo material. Então nós estamos no meio de uma guerra. Ele ataca nossos filhos, ataca a esposa, ataca o esposo, ataca... Ele pode usar até um irmão que não tem conhecimento, que seja fraco, a fé lá embaixo. Ele pode usar qualquer pessoa para desvirtuar a outra, para tirar a outra do caminho. A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 2 e 3. Bem-aventurado, feliz, o varão, ou a varoa. Quando fala no varão aí, fala em todos os sentidos. Enquadra a área feminina e a área masculina. Bem-aventurado o varão que não anda, não vive segundo o conselho dos ímpios. Não segue o conselho dos ímpios. Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. O ímpio é uma pessoa que não tem religião, ele não considera Deus. Para ele tudo é um Deus só. Ele não está preocupado em salvação, em melhorar, em aceitar Jesus, com vida cristã, a sua vida de crente, não. O ímpio, para ele, tudo é a mesma coisa. Então, desculpa. Então, a vida do cristão não pode ser orientada por uma pessoa ímpia, porque ele não tem como orientar você. O cristão é para ser luz, transmitir a verdade. A Bíblia diz, falar a verdade, cada um ao seu próximo. E só quem pode falar essa verdade é o crente, que está envolvido nela e sabe, conhece a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Então, bem-aventurado, diz o Salmo 1, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, de outra mulher ímpia, o homem que não anda segundo o conselho de outra pessoa ímpia. Andar segundo o conselho é fazer o que aquela pessoa está aconselhando que faça. É muito simples, não. Tem interpretações bíblicas que não é preciso fazer bacharel em teologia para entender. O Espírito Santo dá o entendimento quando a gente quer aprender. Eu tenho que me esforçar para aprender. Eu tenho que pedir a Deus ajuda. A gente está numa sala de aula, irmão, estudando. Se eu sou desinteressado, eu não levo a sério o que o professor diz. Se tudo que o professor se esforça para me dar aula, prepara a aula, vai para a sala de aula, às vezes ali, tanta coisa para fazer, mas ele está ali com a sua responsabilidade de transmitir a aula para mim aprender, mas eu não quero, eu não tenho interesse. O prejudicado vai ser eu. O aluno tem que se esforçar para aprender e fazer correto. Não é diferente a vida cristã. O Espírito Santo, Deus e a sua palavra são nossos líderes, professores, e a gente deve se interessar. Lembre-se, a preguiça, o fastio da palavra, a preguiça para escutar e ler a palavra, ou ouvir a palavra, a distância da palavra causa morte espiritual. Falta de conhecimento, vamos seguir os conselhos dos ímpios.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Sentar-se na roda dos escarnecedores é justamente compartilhar a vida com pessoas não crentes, que escarnece as coisas de Deus, escarnece nossa vida cristã, escarnece a igreja, escarnece do próprio Deus. Ele desconhece, zomba. E às vezes a gente ali, no meio deles, compartilhando tudo aquilo, o crente salvo, o cristão verdadeiro, uma pessoa que nasceu de novo, não se sente bem. Educadamente, pede licença, sai e dá exemplo a eles. E muitos dizem, não podíamos ter feito isso. O irmão é crente, devemos respeitar ele. Já aconteceu várias vezes isso na vida de um crente. Detido no caminho dos pecadores. O pecador está fazendo as coisas dele lá em oculto, lá em outro lugar distante de mim. Mas eu estou na minha casa, estou no meu quarto, ou em algum lugar, fazendo a mesma coisa. Fazendo o que o pecador faz. É estar detido no caminho do pecador, fazendo a mesma coisa que ele faz, mesmo que não esteja ao lado dele. Caminho de pecador é o pecado. Caminho de pessoas de Deus é se afastar do pecado. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. 5:17, segundo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Disse Jesus a Nicodemo, necessário é, Nicodemo, nascer de novo. Você nasceu uma vez do ventre. Você nasceu de um ventre carnal. Você nasceu materialmente falando. Jesus disse, agora você tem que nascer de novo, começar a nova vida. Quando você nasce, você é um recém-nascido, você está começando uma vida. Foi o que Jesus disse a Nicodemo, você precisa começar nova vida em Cristo agora, em mim. Você precisa aprender comigo para andar diferente, praticar algo diferente. Você nasceu para praticar o pecado, agora você vai nascer de novo para andar em novidade de vida, fazendo o que é certo e rejeitando o pecado. Alguém pode estar me escutando e dizer assim, mas quem não peca? Concordo com você. A Bíblia diz que quem disser que não peca, está fazendo Deus de mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Por isso que eu estou dizendo, temos dentro de nós uma natureza perversa, maligna e contrária à vontade de Deus. Está dentro de você, está dentro de mim. Agora, quando a gente não é um cristão, quando a gente é um pecador destituído da glória de Deus, como nós éramos, a gente tinha só uma natureza que era pecaminosa. A gente nasceu para pecar. Mesmo não querendo, você era induzido, levado, guiado pela natureza e estava submisso a ela. Agora não. Agora você tem duas naturezas. Você nasceu de novo. Agora você tem uma natureza nova e uma velha natureza. Paulo fala do velho homem, da velha natureza, e do novo homem em Cristo. A sua mente agora é a de Cristo. Você pode muito bem, porque você sabe o que é certo e o que é errado e pode seguir. Deus não é injusto e não pede nada que a gente não possa fazer. Senão ele seria injusto. Quando Deus manda a gente fazer, é porque a gente pode fazer. Foi ele quem fez a máquina humana e o cérebro foi ele que fez. Ele sabe que o homem pode fazer. O quadrado não é redondo e o redondo não é quadrado. E todos nós sabemos disso. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Então, pare um pouco e pense. Você sabe que Cristo é Cristo, não existe outro Cristo, só um que morreu na cruz. Ele é Deus, Emanuel, é o Emanuel, Deus conosco. Deus tomou uma forma humana para morrer em seu lugar, ele inocente, nosso culpado. Então, hoje, nascemos de novo, somos nova criatura, sabemos um lado e o outro lado. A Bíblia, ela é a carta de Deus por escrita para a humanidade. Não tem como errar. Ainda que queira errar, a Bíblia não erra. Ela corrige nossos erros, nos orienta a andar certo e nos leva a Deus. Ela revela nosso passado, quem era você, quem é você agora como crente,
revela quem é você agora e o que vai acontecer se você se desviar do caminho ou permanecer no caminho. Deus deixou tudo da melhor forma. A Bíblia foi um dos primeiros livros passados pela gráfica. 1.600 anos para poder escrever a Bíblia. Autores ou escritores diferentes, lugar diferente, cultura diferente. Deus inspirou eles, eles escreveram a Bíblia. Deus levou a Bíblia para a gráfica, passou pela gráfica, papel de sedas, 66 livros na sua mão. Você só erra o caminho do céu, ou não vai para o céu, se você não quiser. Jesus disse, quem quiser, se você quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Quem sabe é você, quem escolhe é você. Deus é amor, Deus nos ama, mas no céu só entra quem faz a vontade dele. E aceitar Jesus é fazer a vontade de Deus. Numa das cartas de Pedro, primeira carta de Pedro diz que a santidade é o ponto base para uma vida cristã agradável a Deus. Pedro diz, sede santo, como eu sou santo. Pedro está recapitulando o que Deus disse no Antigo Testamento. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Esqueça que Deus quer só o seu coração. Seu coração é uma bomba que bombeia 24 horas o sangue para manter você vivo. Agora, existe um coração, e quando a Bíblia muitas vezes se refere à mente, a cabeça é o domínio, é o controle de tudo. Por isso que Jesus disse, do pensamento do homem saem os pecados. Então é a mente que coordena, que manipula, que ordena. A mente é um coração que mantém a pessoa controlada 24 horas. Se essa mente estiver em Cristo, ela nos leva para o caminho ou pelo caminho correto. Se ela estiver induzida pela natureza pecaminosa, ela vai pelo caminho errado. Lembre-se disso. Você tem filho, tem esposa, tem esposo, tem colega, tem família e tem o mundo sem Deus sobre suas costas para você ser luz, ganhar eles para Jesus. Agora, a Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é, mas é ganhar uma alma para Deus, não é conformar a alma como se fosse um religioso conformado, não. Ganhar a alma é ver a alma caminhando para o céu junto a você. E para isso você tem que ter peso, você tem que ser luz, como chamado das trevas, para a sua maravilhosa luz. Jesus disse, quem me segue não andará em treva. Jesus é a luz do mundo, lembre-se disso. Pesa sobre mim, como pastor, como você também, como membro, discípulo de Cristo, pessoas de Deus. Lembre-se, você tem peso de responsabilidade na sua vida de seguir o caminho correto. Está escrito, a Bíblia orienta certo. Deus abençoe a todos. Quero agradecer por esse dia, essa inspiração, essas palavras que Deus me deu, pois não faço isso sempre, mas graças a Deus que Ele tem nos inspirado para nos dar uma palavra nessa manhã. A paz do Senhor para todos. Deus o abençoe.